galera, aqui é o Roberto Asas e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a história do Brasil. Vamos lá, então bora lá. A história do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos na América do Sul. Há pelo menos 22 mil anos, AP,1, em fins do século XV, quando do Tratado de Tordesilhas, toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por comunidades seminômades que substituíram a caça, pesca, coleta e agricultura. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, chegou na hoje conhecida Porto Seguro, na Bahia, tornando a região colônia do Reino de Portugal. Na década de 1530, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta que se organizou pelo meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza, porém esse sistema malogrou uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram em 1548. 1548 é criado o Estado do Brasil. Como consequente instalação de um governo geral e no ano seguinte e no ano seguinte é fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do PAU Brasil e as trocas entre os colonos e os indígenas, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar, com o uso de mão de obra escrava, inicialmente indígena, depois africana. No fim do século XVI, foram descobertas através das bandeiras importantes jazidas de ouro no interior do Brasil, que foram determinadas para o seu povoamento e que pontuam o início do chamado ciclo do ouro, porque eles acharam que tinha muito ouro. Período de marca período de marca a ascensão
da capitania de Minas Gerais, desmembrada da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Na economia colonial, em 1763, a sede do Estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular, trava entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte. O príncipe regente Dom João de Bragança, filho da rainha Dona Maria, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as 3 coroas. Em 7 de setembro de 1812, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil, ou seja, que ela vira de um império e depois virando o que a gente conhece, em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a coroa brasileira ao seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara, filho, teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II. Em 1888, sua filha, a princesa Isabel, pressionava por outros países e pelo clamor popular das lutas pela abolição da escravatura. Pressionada por outros países e pelo clamor popular das lutas pela abolição da escravatura, assinou o decreto que extinguiu a escravidão do Brasil, conhecida como Lei Áurea. No dia 15 de novembro de 1888, ocorreu a proclamação da República pelo
Marechal Deodoro da Fonseca, dando início à chamada República Velha, que só veio a terminar em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, tem destaque na história brasileira a industrialização do país. Sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, é o golpe militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a presidência. A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação e extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais de senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional. 78. E fazendo com que o mapa fique daquilo para isso. Esses eram os estados. Depois ficou assim, até que finalmente tornou o que a gente conhece. Brasil!